fazer o cachecol, nós vamos pegar a linha, fazer uma laçada inicial, tá? E vamos fazer correntinhas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eu fiz aqui 30 e aí eu vou pegar o nosso ursinho pra ver se isso aqui vai dar a volta no pescocinho dele ou se não vai, ó. Se eu consigo dar um nozinho, tá vendo que ainda posso fazer mais? Então, vou fazer mais 5 correntinhas. E vou medir novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 35 correntinhas. Mais uma vez, eu vou medir em volta do pescocinho dele. E, ó, aqui, acho que agora eu já consigo fazer um nozinho, né? Pra fazer, de fato, um cachecol. Consigo fazer alguma sobreposição aqui. Pra fazer, então, o restante do cachecol, eu fiz, então, inicialmente, né, laçado inicial e 35 correntinhas, medindo o pescocinho. Essa aqui, geralmente, já é contada como um ponto, né? Eu vou fazer pontos, meio ponto alto, tá? E aí, pra essa aqui ser a minha última correntinha, eu vou fazer aqui mais ó, 2 correntes pra subir, sendo aquela última correntinha, a 35ª, primeiro ponto de base, primeiro meio ponto alto, 2 correntes, laço a agulha. Na minha próxima corrente aqui de base, que ficou sendo, como eu fiz mais 2 correntes, a 4ª, né? Ó, então, tinha 35, fiz mais 2 pra contar como o primeiro meio ponto alto. Acho que eu tava cortando aqui na câmera, deixa eu repetir. Então, ó, fiz 35 correntes, na 35ª eu puxo mais 2 para servir como o primeiro meio ponto alto, volto aqui na 4ª, né, ou seja, na segunda, 34ª, com a agulha laçada, introduzo na base da correntinha, puxo a linha, fiquei com 3 argolas na minha agulha, pego a linha novamente, passo dentro das 3, ó. Meio ponto alto, tá? Laço a agulha, na próxima correntinha de base, puxo a linha, fiquei com 3 na agulha, pego a linha e passo nos 3 novamente, ó. E nós vamos fazer isso em todas as 35 correntinhas, 34, né? Porque o primeiro ponto é com correntes que fez ali. Então, ó. Laço a agulha, introduzo na correntinha, puxo a linha, fico com 3, puxo a linha, passo nos 3. Laço a agulha, introduzo no ponto de base, puxo a linha, novamente, puxo a linha e passo nos 3. Nessa hora aqui, muitas alunas têm dúvida, ó, laço a agulha, onde introduzir a agulha? Porque às vezes esse buraquinho aqui, pensa, ah, é aqui. Se eu introduzir aqui, vai virar um aumento. Tá vendo que o último ponto já foi feito nesse buraquinho? Então, o próximo é aqui. Então, laço a agulha, introduzo no próximo ponto, puxo a linha, fico com 3, pego a linha e passo nos 3. Esse é o meio ponto alto, ó. Próximo ponto é aqui. Faço isso por toda a carreira, ó. Laço a agulha, próximo ponto, puxo a linha, pego novamente, passo nas 3. Meio ponto alto é o nome desse ponto, tá? Então, nós vamos assim por toda a nossa carreira. Vou terminar aqui e volto com vocês.
Então, ó, cheguei aqui no final, tá? Das 35 correntes, fazendo uma carreira em meio ponto alto. Ajustei aqui minha laçada inicial para não ficar soltando. Vou fazer o arremate com uma corrente. Corto a linha. Puxo o fio para ficar bem firme. Para esconder essas duas linhas, eu vou usar uma agulha bem fina de crochê. Vou pegar e vou mostrar para vocês. Então, peguei aqui uma agulha 1,5, tá? Uma agulha fina de crochê. Se você quiser esconder com a agulha de tapeceiro, também não tem problema não, tá? Eu acho mais fácil com a agulha de crochê, porque é mais rápido. Então, ó, aqui eu vou entre esses pontos aqui, ó, trazendo esse fio pra dentro. Lembrando que essa é a parte do direito e esse é o avesso. Esse ponto é tão lindo que até o avesso dele é bonito, né? Então, ó, vou aqui nesse ponto, pego essa linha e puxo pra dentro. Como essa agulha fina, alguns cabos ficaram pra trás. Eu vou começar de novo, ó. Pronto, agora deu certo. E aí, eu vou fazer no próximo, no próximo, no próximo, até acabar o fio. Ó. Toma cuidado pra não esticar o seu crochê, né? Não deformar ele. Então, vai fazendo com bastante calma e paciência. Sem puxar com força, sem estragar o que você teceu. Ó. Aqui, pra terminar, eu vou aqui agora embaixo, ó, vim mais embaixo e vou esconder aqui. E vou cortar essa linha. Se você quiser passar um pinguinho de cola, pra não escapar mais, pode. Porque pode ser que ela escape aqui depois, tá? Eu não vou passar. Mas se você quiser, pode passar um pinguinho de cola aí. Agora, a segunda linha, venho aqui também nos meus pontinhos, vou passando, ó. Sempre seguindo aí os seus pontos. Vou trazer ela mais pra baixo aqui, pra não ficar tão na borda do nosso crochê, tá? Ó. Ó. Mais uma vez. Eu vou trazendo por dentro de todos esses pontinhos aqui de baixo. Vou passar dentro de mais um apenas e vou encerrar, tá? Por que que eu não fiz isso aqui com a minha agulha grossa que eu tava tecendo? Porque senão eu vou abrir muito os pontos e vou deformar o crochê, tá? Novamente, se quiser passar um pinguinho de cola aqui, pode, não tem problema algum, tá? Então, esse é o primeiro acessório do nosso ursinho. Então, ó, coloquei aqui, deu um nozinho, um pequeno cachecol.
pode trazer as duas pontas pra frente, ou você pode jogar uma pra trás. Ó, que fofinho. Pra fazer o colete do nosso ursinho, nós vamos fazer correntinhas dessa forma, ó. Pra dar esse tamanho aqui, ó, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, ó, faço aqui a minha laçada inicial, né? O nó corrediço, que a gente prendeu lá no início. E faço aqui correntinhas, que aí eu vou medir lá no nosso ursinho, tá? No início do vídeo eu até falei que vocês poderiam usar a fita métrica, mas medir já direto no projeto é a melhor opção. Ó. Aqui também você é capaz de controlar o comprimento que vai ficar essa roupinha, tá? Então, aqui, esse comprimento tá ótimo. Eu vou deixar desse tamanho. Acho que eu vou tirar até uma correntinha aqui, deixar uma a menos, que tá bem comprido. E vou trabalhar pontos baixos, tá? Então, ó, vou deixar essa corrente aqui contando como o primeiro. Na próxima corrente, eu introduzo a agulha, puxo a linha, fico com 2 pontos, puxo os 2 com a linha, um ponto baixo. Na próxima correntinha de base, puxo a linha, fico com 2, puxo a linha, fecho ponto baixo. Ó, na terceira corrente, a mesma coisa, é aquele que nós aprendemos lá no início, de como fazer pontos baixos, tá? Diferente do cachecol, que a gente fez uma correntinha e foi fazendo meios pontos altos. Agora, eu tô fazendo pontos baixos, que é o mesmo ponto que a gente trabalhou por todo o amigurumi até agora. Só que a diferença é que lá a gente trabalhava a partir de um anel mágico, e aqui a gente trabalha a partir de uma correntinha. Então, vou fazer pontos baixos por toda a volta e volto aqui com vocês, tá? Até terminar aqui as correntinhas. Trabalhei aqui, então, por toda a correntinha em pontos baixos, ó. E agora, eu vou virar o meu trabalho e vou continuar fazendo a mesma coisa, ó. Quando eu viro o meu trabalho, eu tenho esse primeiro buraquinho aqui. Eu vou introduzir a agulha nele, vou puxar, fico com 2, um ponto baixo. No próximo buraquinho, ó, pego as 2 alcinhas do ponto anterior, tá? Puxo a linha, um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. Até o final. Então, é esse buraquinho aqui, ó, onde você pega 2 alcinhas que você vai introduzir sua agulha, tá? Vou mostrar de novo, ó. Esse buraquinho, ó. Cuidado para não introduzir lá embaixo, nesses outros buracos. É esse buraquinho do ponto anterior, tá? Então, vamos assim até terminar a carreira novamente, ó. Já volto com vocês. Então, ó, cheguei aqui no meu último ponto, fiz um ponto baixo. E antes de virar o trabalho, né, pra continuar fazendo, eu vou medir aqui no ursinho, porque eu acho que aqui já é o suficiente pra esse início, ó. Tá vendo? Eu acho que aqui, ó, nós vamos fazer uma união depois, tá? Com essa parte da manga. Eu vou fazer aqui uma carreira de pontos unindo, certo? Então, aqui essa primeira parte já tá pronta. O que eu vou fazer aqui é seguir algumas carreiras só na parte das costas. Eu devo seguir 2, 4, 6 carreiras. E depois, faço de novo dessa forma, tá? Então, eu vou fazer aqui, quantos pontos? Eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Então, eu vou fazer 6 carreiras, só fazendo 10 pontos indo e voltando, tá? Pra fazer a parte das costas.
Então, vamos lá. Ó, aqui no primeiro, então, introduzo lá naquele buraquinho, puxo, fico com duas, fecho. No próximo, fecho. No próximo, outro ponto baixo. Então, ó, aqui já tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E uma coisa que eu tenho que observar, porque ali eu contei, mas é a questão se aqui não vai ficar muito diferente, né? Porque eu tenho a distância do ombrinho e eu tenho pra cá. Eu tenho que ver se não vai ficar muito curto na frente, ó. 3, 6, 8. Então, ó, vai ficar um pouquinho mais curto. Eu tenho que ter também essa noção pra não ficar errado. Vamos medir aqui, ó. Mas vai ficar bom. Quando eu coloco, tá certinho, é isso mesmo, tá? Então, vamos prosseguir fazendo as 6 carreiras aqui, só com esses 10 pontos agora, tá? Nós não vamos chegar até lá no final mais. Aqui, eu fiz os 10 pontos, então, eu vou virar o meu trabalho, antes de terminar a carreira, porque lembra que a gente tá fazendo só a parte das costas. Então, aqui no meu trabalho que eu acabei de virar, vou introduzir lá no primeiro ponto, vou puxar a linha, fico com duas, fecho o primeiro ponto baixo. E vamos fazer aqui 10 pontos baixos até terminar a carreira. Essa é a segunda carreira das costas. Cheguei aqui no meu último ponto. Peraí que eu peguei ele errado. Então, ó, peguei agora certo as duas alcinhas. Fechei o meu último ponto baixo. Vou virar o trabalho de novo. E fazer esse mesmo processo até dar 6 carreiras, tá? Então, venho aqui, até aqui, viro, volto, vou até completar 6 carreiras e eu já retorno com vocês, então. Agora que eu fiz as 6 carreiras do coletinho, eu preciso fazer a outra parte dessas aqui. Então, eu vou contar quantos pontos pra cá, depois dos 10 que eu tenho, pra fazer correntinhas aqui, tá? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho que fazer 12 correntinhas aqui pra gente voltar a ter essa carreira maior, né? Então, ó, eu tô aqui na sexta carreira, né? Fiz os 10 pontos e vou fazer mais 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu fiz 12 correntinhas e agora eu vou voltar nessas correntinhas fazendo ponto baixo e fazendo a carreira toda, tá? Vou fazer essa e mais uma, para dar 2 carreiras como deu aqui no início, tá bom? Então, ó, continuando aqui, nós vamos introduzir lá na primeira correntinha. Vou folgar aqui um pouquinho. Pra eu vir com essa agulha e introduzir aqui. É mais difícil, mas é como deve ser feito, tá? Introduzi, puxei a linha, fiz o primeiro ponto baixo. Na próxima, só nessa alcinha de cima,
Vamos tentar introduzir só essa primeira carreira que é mais dificilzinha, tá? Porque a gente tá fazendo nas costas da correntinha. Ó, na próxima alcinha da correntinha anterior, puxa, só a alcinha de cima, um ponto baixo. Aí vai ficando mais fácil nas próximas, ó. Só nas primeiras que é mais difícil, mais chatinho. Peraí que eu peguei duas alcinhas. Aqui você tem que pegar só a alcinha de cima. De novo, ó. Toma cuidado pra não fazer isso que eu fiz. Se fizer, desfaz, assim como eu desfiz aqui. Ó, cheguei na última correntinha, como que eu confiro se realmente é a última? Contando pontos. Se der 12 pontos, é isso mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tá certo. Agora, eu já tô pronta pra voltar aqui pros pontos que eu já tinha antes, ó. Tá vendo? Continuação da nossa carreira. Vou fazer mais uma carreira dessas, tá? E vai ficando assim, ó. Então, conferir aqui a quantidade de pontos, né? Pra ver se tava igual, porque esse aqui ficou um pouquinho mais curto que o outro. Mas tem a mesma quantidade de pontos que eu devo ter feito, é apertar um pouquinho mais os pontos. Então, vamos seguir. No final ali vai dar tudo certo, porque tem a mesma quantia de pontos, tá? Vou fazer uma outra carreira. Em pontos baixos, sempre, né? Coletinho todo feito em pontos baixos. Ó, quando chega nessa parte aqui, agora já não é mais corrente, então já tem os pontos, mesmo processo, ó. Pego ele pelas duas alcinhas por baixo, né? Ó. E tem o buraco certinho ali de introduzir a agulha, né? Bem fácil de ver. E aqui ainda tem o último, ó. Agora que eu fiz essas duas partes já, eu vou posicionar lá no ursinho pra ver como que tá ficando. Ai, que fofinho. Ó. Então, tá ótimo, né? Aqui, se a gente quiser, o que dá pra fazer é mais uma carreira aqui. Na hora de fazer um acabamento, né?
para ele não ficar tão aberto na frente, ou você pode deixar assim mesmo. Agora, o que eu vou fazer é a junção aqui das carreiras. Para fazer essa junção, eu vou vir trabalhando aqui até unir de cá, tá? Então, vou trabalhando nessa carreira aqui até unir do lado de cá. Provavelmente uma, duas, três, quatro, umas 5 carreiras para fazer essa união, tá? E aqui eu vou medir quantos pontos, por quê? Porque eu tenho que dar o espaço do bracinho, né? Entrar aqui. Então, tá vendo aqui, ó? Vai ficar... Vou contar aqui a quantidade de pontos que eu posso unir. Então, um de cada lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos é o suficiente para chegar aqui na cava, tá? Então, quando eu termino aqui e faço esse cálculo, eu vou trabalhar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou virar o trabalho e vou trabalhar de novo 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, viro o trabalho, mais 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz aqui já essa terceira carreira, né? Vamos para a quarta. Quarta carreira só com 6 pontos, que é esse lugar de união ali das duas partes do colete embaixo da cava do braço. Eu fiz 5 e vou medir novamente para ver se já tá bom ou se realmente eu preciso fazer 6, tá? Até porque na carreira de união eu vou fazer ponto para unir, né? Vou fazer ponto baixíssimo. Então, eu tenho que contar essa carreira de ponto baixíssimo meio que como uma carreira também, né? Tá vendo que aqui já fica bem próximo, ó. Talvez eu nem precise fazer mais uma, senão ele vai ficar talvez muito largo. Ou talvez eu precise também, pra ele não ficar tão pra cá, né? Vou fazer mais uma, se precisar eu desmancho. Então, vamos fazer mais uma carreira aqui. Isso, terminei. Agora, pra fazer a união, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, e vou colocar os pontinhos bem próximos uns dos outros, tá? Essa união pode ser feita com a agulha de tapeceiro também e o alinhavado de costura, tá? Mas eu vou preferir fazê-la com os pontos baixíssimos, porque eu acho mais fácil aqui, que eu já tô com o ponto na agulha. Então, coloco ponto com ponto aqui, ó,
um do lado do outro, tá vendo? Os pontos que eu vou precisar trabalhar aqui, o ponto baixíssimo. E aí, eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e pego na carreira de lá e passo aqui, fechando com ponto baixíssimo. Ó, aqui é a mesma coisa, pego as duas alcinhas de cada ponto e venho passando aqui com um ponto baixíssimo, ó. Ele vai ficar um pouquinho em relevo, tá? Mas não é nada muito alto também. Vai fazendo ponto baixíssimo. E aí, tem que tomar cuidado para não ficar torto, então tem que pegar ponto certinho de lá e de cá. Aqui, quando eu chego no último, eu faço uma correntinha para fazer o arremate, corto o fio e puxo bem puxadinho. Ó, ficou assim a união dos lados. Vou colocar lá no nosso ursinho pra ver se ficou bom dessa forma. Ó, aparentemente assim. Agora, nós vamos fazer outro lado, tá? Pra fazer outro lado, como a agulha já foi arrematada, a linha foi arrematada, a agulha já foi retirada, tanto faz o lado que eu comece, tá? Não faz diferença, pode começar de cá ou de cá. O importante é você pegar 6 pontos, que nem você pegou do outro lado. E vai fazendo aí, ó, as carreiras que a gente fez aqui. Então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Nós vamos fazer 6 carreiras de 6 pontos aqui também. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver, acho que eu vou começar daqui. Se bem que tanto faz, não vai fazer diferença. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu contar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começar nesse sexto, pegando aqui, então, as duas alcinhas do meu ponto. Esse fio do início aqui, que nós estamos começando uma carreira, eu vou deixar ele aqui e eu vou conduzir ele por baixo dos pontos que eu vou fazendo, ó. Então, eu puxo e faço aqui uma correntinha. Aí, no próximo ponto, eu deixo esse fio sobreposto aqui sobre as trancinhas e eu vou fazendo crochê em cima dele, tá? Próximo ponto, pego as duas alcinhas e a linha que eu vou esconder, puxo e faço um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa, até chegar ao final, sempre escondendo essa linha aí do nosso início, tá? Ó, puxo e faço ponto baixo. Puxo e faço ponto baixo. Já deu quantos? 1, 2, 3, 4, 5. E agora aqui o último, ó. Eu fiz aqui os 6 pontos e vou virar o trabalho para continuar as 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. E lá o primeiro é mais difícil, né? Porque era só uma correntinha. Então, ele mais apertadinho. 6. Esse fio que ficou sobrando aqui, pode cortar, porque ele já foi escondido debaixo dos pontos, já tá bem apertadinho, tá? Então, pode só cortar ele bem rente aqui, ó. Pronto. Dá umas puxadinhas que ele vai totalmente pra dentro. Viro o trabalho, continuo fazendo as 6 carreiras aqui. Já tenho 2, então mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viro o trabalho. 1,
2, 3, 4, 5, 'O primeiro ponto sempre é mais chatinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E agora eu vou fazer a união da mesma forma, ó. Pego aqui, ponto com ponto, tá? Tiro aqui, senão vai dar errado. Aqui, se quiser esconder esse fio também pode, tá? Ou depois eu ensino a esconder ele de outra forma, fazendo acabamento. Então, ó, vou colocar aqui ponto com ponto, tá? E aqui eu tinha as minhas correntinhas iniciais, então, não vai ser certinho 2 alcinhas igual lá no outro, tá? Nós vamos dar uma folga aqui pra conseguir introduzir a agulha. Vamos introduzir lá no outro ponto. Ai, perdi aqui. Esse aqui é aquela laçada inicial, então tem que segurar aqui, porque senão ele folga muito, tá? E aí, começa a desfazer ponto, e a gente não quer isso. Então, ó, introduz no de lá e no de cá, puxa a linha e faz um baixíssimo no ponto da agulha. Deixa eu apertar minha laçada inicial aqui, que ela já folgou. Então, vamos pro segundo ponto, ó. Segundo, puxo, faço um baixíssimo. Vamos pro nosso terceiro ponto. Terceiro, puxo, faço um baixíssimo. Quarto, ups. Puxo, faço um baixíssimo. Quinto, puxo, faço um baixíssimo. Sexto, de lá pegou e de cá ainda não, peraí. Agora foi. Puxo e faço baixíssimo. Faço uma correntinha para proceder com o arremate, corto a linha e puxo. Ó, aqui a minha costura ficou daqui e aqui ficou de cá, né? Então, era pra eu ter feito esse raciocínio também e ter prosseguido daqui pra cá pra ficar nos mesmos lugares. Aqui eu vou... O que a gente pode fazer também é virar ele do lado contrário, que aí ele não vai ter costuras pra fora, tá? Essa também é uma opção. E aí, eu vou fazer aqui com vocês o acabamento desse coletinho. Pra fazer o acabamento, eu vou utilizar a mesma linha, tá? Eu vou começar aqui nesse cantinho. Introduzir a linha aqui no buraquinho. E vou indo pelos espaços de distância, como se fossem carreiras de pontos baixos, sabe? Ó, eu vou fazer uma correntinha pra prender esse fio e vou escondendo ele, tá? A distância de cada carreira já vai ser a distância de ponto baixo para ponto baixo, ó, tá vendo? Ó, você vai olhando os buraquinhos que tem distância de um ponto para um ponto e vai fazendo aí em volta. Aqui eu tô fazendo meu acabamento com ele virado do avesso para esconder as costuras que eu fiz, tá? Se você quiser fazer as costuras uniformes do mesmo lado, você pode só fazer o acabamento do outro lado. Não vai dar tanta diferença, porque afinal de contas são carreiras de vai e volta
de ponto baixo, o avesso e o direito são muito semelhantes. E aqui eu tô contornando todo o trabalho com pontos baixos para fazer esse acabamento. Então, tenta manter a mesma distância entre os pontos, tá? Para não ficar estranho aí o seu acabamento. Aqui, esse fio que tá sobrando aqui, já vou dar uma escondida nele aqui, fazendo ponto baixo em cima dele, depois eu corto. Ó, comecei agora a escondê-lo. E aqui eu já tô virando a carreira. Aqui fica bem fácil, porque aqui, ó, é ponto sobre ponto, tá vendo? Olha que bonitinho vai ficando o acabamento. Tem esse fio aqui, porque eu tô escondendo o fio, tá? Só mencionando aí mais uma vez, porque talvez vocês olhem e não entendem o que é esse fio sobrando aqui. Tô escondendo os fios de arremate. E aqui, ó, eu poderia ter feito um ponto a mais ou um aumento, se eu quisesse um cantinho bem quadradinho. Eu quis um cantinho bem redondinho, então daqui eu já pulei pra cá pro primeiro ponto sem fazer nenhum aumento, tá? Aí fica bem redondinho. Se você preferir quadradinho, nessa quina, nessa viradinha, você faz um aumento, ou nesse ou nesse. Ó, aqui eu já escondi um pedaço bom desse fio aqui, então eu vou até cortar esse restante aqui pra não ter que ficar toda hora puxando esse fio, tá? Cuidado pra não cortar a linha contínua quando for fazer isso. E aqui eu já tenho outro fio também, ó. Esse outro aqui, como ele não tá nessa parte, na zona do acabamento aqui, eu vou depois esconder ele aqui por dentro com a agulha de crochê mais fina, tá? Então, vamos, ó. Aqui, sigo contornando a nossa peça em pontos baixos, tá? Essa parte de cima é mais fácil aqui, porque é ponto sobre ponto, né? Então, não tem muito mistério de onde introduzir. E como aqui é meio encurvado, eu vou dando uma folga maior entre os meus pontos, porque se eles ficarem muito apertadinhos, pode ficar repuxando a peça, tá? Então, tenha atenção com isso. Agora, volta a ser aquela parte entre carreiras, que eu tenho que prestar atenção a manter essa distância de pontos baixos, ó. Geralmente, uma carreira para outra, ó, que vai ter o encontro das carreiras, eu coloco o meu pontinho. E aí, fica bem a distância de ponto baixo para ponto baixo mesmo, ó. E aqui já começa de novo ponto sobre ponto. Eu cheguei aqui onde eu comecei. O que eu vou fazer? Eu pegar lá no meu primeiro ponto, vou fazer um baixíssimo,
vou fazer uma corrente, vou cortar o fio, puxar e fazer o arremate. Eu fiquei aqui com os fios das duas costuras para esconder e esse aqui do nosso arremate, ó. Ficou assim o nosso coletinho. Na parte da cava eu não fiz acabamentos, tá? Para esconder esses fios, eu vou pegar uma agulha de crochê mais fina, 1,5. Ó, peguei uma agulha 1,5 e vou puxando, igual eu já ensinei anteriormente, a passar aqui por dentro do lado do avesso, ó. Vou passando aqui entre pontos, essa linha puxando com muito cuidado para não estragar o nosso trabalho, obviamente, né? Ó, passo aqui, passo no próximo. No próximo, vou passar em uns 5 pontos aqui, tá? Cada uma dessas linhas, e depois eu corto. Se for da sua vontade, você pode pôr um pinguinho de cola no final dela, para evitar que desmanche, que essa linha fique soltando, ou que desmanche alguma coisa. Mas é muito difícil desmanchar, tá? Eu sempre faço esse arremate e nunca desmanchou. Então, ó, que aqui você já tem um ponto baixíssimo, né, de arremate, você só tá escondendo sobra de fio. Vou esconder esse aqui também, ó, esse aqui, vou pegar aqui por dentro do avesso, passar dentro do pontinho. A agulha fina, ela vai fazer isso aqui com os cabos da linha, ó, às vezes vai desfiar, aí tem que tomar cuidado pra não se misturar com as linhas lá dos nossos pontos, tá? Ó, vou aqui que tá bem fácil de introduzir a agulha e vou puxar lá pra dentro. Ó, mais 2. Pronto, fio escondido. Corto aqui. Então, já escondi esses 2, vou esconder esse aqui da outra costura. Vou passar dentro aqui do próprio baixíssimo da costura, ó. Igual eu fiz do outro lado. Peraí que puxou poucos cabos, vou puxar ela de volta. Tá vendo? Aqui eu vou até cortar essa ponta, que ele puxou os cabos, desordenou a linha e fez um nó. Então, como aquela ponta ali pra mim não faz diferença alguma, eu só cortei e vou esconder aqui essa parte inicial do fio, tá? Se passar em uma argolinha de cada vez, é mais fácil e menos chance de dar aquele embaraço ali que eu fiz. Então, vou voltar a passar só em uma argolinha de cada vez. Pronto, escondido. Corto. Lembrando que a gente escondeu todos esses fios do lado avesso. Agora, eu vou vestir aqui o coletinho no nosso ursinho. E ficou assim a nossa pecinha. Se quiser fazer um coletinho que fecha, que emenda, né, essas duas partes, a única coisa que você vai precisar fazer é crescer carreiras nessa parte da frente também, ó, tá? Pega aqui, né, ao invés de fazer o acabamento, você segue fazendo carreiras de aumentos até aqui. Pode fazer uma de cá, 2 de cá e 2 de cá, né, antes de fazer o acabamento. Aí, você tem uma parte da frente mais fechadinha. Também dá pra puxar aqui, ó, carreiras e fazer um capuz, pra deixar pendurado aqui, ó, atrás, né? E deixar ele mais estiloso também.
Então, ficou assim o coletinho do nosso ursinho. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu tento ajudar vocês. Um abraço. Espero que vocês consigam realizar esse projeto.